Sejam muito bem-vindos a mais uma live deste canal, mais um vídeo deste canal Radiologista de Alta Performance, que no episódio passado eu mudei para Radiologista Faixa Preta. Agora este programa se chama Radiologista Faixa Preta. E aqui, se você ainda não me conhece, você supera aqui os seus desafios da residência e sai aqui pronto para o seu primeiro plantão. Se você é residente de radiologia, se você é médico radiologista recém-formado, está inseguro aí para dar os seus laudos na emergência. Então, se você não me conhece ainda, meu nome é Rafael Nassif, eu sou médico radiologista, com mais de 10 anos aí de atuação em grandes hospitais e emergências aqui de São Paulo, e eu laudo em média em torno de 2.000, 1.500, 2.000 exames por mês. Então, o tema do episódio de hoje é como você vai aplicar aqui um checklist simples para você nunca mais travar diante de uma tomografia de coluna lombar no pronto-socorro. Vou resumir aqui, vou dar aqui para você um passo a passo do que você precisa ver numa tomografia de coluna lombar no contexto de pronto-socorro. Então agora deixa aqui o like neste vídeo, inscreva-se no nosso canal e ative aí o sininho para você não perder mais nenhum conteúdo que vai acelerar a sua curva de aprendizado em radiologia de emergência, tá bom? Então, veja bem, primeiro aqui um contexto geral de o porquê que isso aqui é importante. Primeiro porque a dor lombar, ela representa 30% aí das queixas, né, de dores aí do pronto-socorro, e quando o paciente chega com uma queixa de dor lombar, obviamente um dos exames, né, que se pede ali é tomografia de coluna lombar, dado que as hérnias lombares são muito comuns, né? Então, você precisa dominar de forma rápida aí a interpretação desse exame para que você não deixe passar nada que é importante. E aqui eu vou falar para você o seguinte: não adianta, né, você querer saber absolutamente tudo no detalhe. Não é isso que vai fazer você desenvolver, né, essa habilidade de botar no seu laudo ali os achados que são realmente importantes versus aquilo que de fato importa, né? Então você tem que botar o que é importante, mas você tem que botar apenas o que importa e não ficar aí gastando muito tempo, né, para dar esse laudo. É só o que importa para o contexto de emergência e você não deixar passar nada, né, de importante nesse paciente. Qualquer outra coisa, né, você vai identificar e vai ter tempo aí para mandar esse paciente para um outro exame que vai avaliar melhor ali alguma alteração da coluna, dado que a tomografia não é o melhor exame para a avaliação da coluna, tá? Então, considerando aqui que 30% dos exames de coluna também do pronto-socorro são TC de coluna lombar. Então, você já viu aqui que é um volume grande, né? Com certeza isso vai aparecer aí no seu plantão, vai aparecer aí no seu dia a dia, e por isso você precisa desse passo a passo, né? Então veja que para tudo o que eu falo aqui neste canal, eu sempre vou ter um método para avaliar todo o exame, para que você acelere, né, de forma muito consciente, né? Você acelere o seu laudo, mas mantenha a qualidade dele, tá? Porque a gente é radiologista, a gente ganha por produtividade. Então você tem que ter artifícios, né, para poder dar um laudo numa velocidade, mas que isso não comprometa o paciente na ponta final e o diagnóstico na ponta final. Então, precisa existir um equilíbrio. Para isso, eu sempre tenho método para avaliar esses exames para que a gente faça isso da melhor maneira possível, tá? Então veja que eu tenho alguns alunos, alguns mentorados que de fato reduziram muito, né, a velocidade, reduziram muito o tempo, né, que gastavam para dar laudos, né, quando começam a aplicar método, né, quando começam a acelerar aí a avaliação do exame sem perder qualidade, porque sabe exatamente
o que tem que procurar e aonde tem que procurar, tá? Você não vai perder muito tempo revisando, né, laudo, isso que é uma coisa que gasta muito tempo, principalmente se você é R1, se você é R2 ou se você é R3, né, ou até radiologista recém-formado, você fica gastando muito tempo revisando o próprio exame, né, e perdendo muito tempo porque você não tem método. Então é uma revisão que não é eficiente. Então eu vou mostrar aqui para você um passo a passo, né, uma maneira que você pode fazer de fato, de modo que você passe uma ou duas vezes no máximo por exame, e você tem ali a segurança e a certeza de que você viu tudo que precisava, né, naquele exame, tá? Então, isso vai ajudar você a acelerar os seus laudos também e, consequentemente, acelerar os seus ganhos, né? Dado que a gente é remunerado por produção, tá? E aqui o que você não deve fazer, tá? Qual é o jeito errado, né, de você analisar uma coluna, uma tomografia de coluna no pronto-socorro, né? Então a primeira coisa, né, que você faz errado, geralmente se faz errado, é pular etapas, né? Você pula etapas, você não tem ali na sua cabeça um passo a passo que você precisa seguir à risca todas as vezes que você vai avaliar uma coluna. Então, você não pode olhar direto, por exemplo, né, olhar ali para o disco intervertebral, né, que fala, acho que é uma suspeita de hernia, deixa eu olhar direto no disco ali, nos cortes axiais. Então, você fica focado muito ali no corte axial e vai, consequentemente, perder desalinhamentos, vai perder fraturas, vai perder um aneurisma de aorta, né? Porque, afinal de contas, né, a tomografia de coluna, ela inclui algumas coisas, né? Não só a coluna, ela vai incluir também a aorta, ela vai incluir aí outros elementos, né, que você não pode perder, mesmo que você esteja dando laudo de uma tomografia de coluna, tá? Então, veja aqui no passo que eu vou mostrar para você que vai incluir, né, essa avaliação da tomografia desses outros achados, né, que incluem a imagem de uma tomografia de coluna, né? Eu costumo dizer que isso é o que geralmente dá merda, né? Aquilo que você deixa de ver, né? Porque não é o foco principal do exame, normalmente você ignora e é geralmente ali que pode estar o problema. Normalmente, né? O problema obviamente não vai estar ali porque não é o foco do exame, mas eventualmente o problema está ali. Ou às vezes é um problema adicional que você deveria ter relatado e deixou passar batido porque você não tem método, tá? Então, pular etapas é um erro que você não pode cometer. Mas você precisa ter as etapas, né? Se você nem tem as etapas, né? Você nem está fazendo isso porque você não está nem pulando, você está fazendo uma coisa meio randômica, meio aleatória, que também é errado. Você, às vezes, ignora as janelas, né? Você vai lá, olha direto a janela óssea, e não fica trocando a janela. Ou às vezes olha só a janela de partes moles ou não dá tanta atenção a uma ou outra janela. E aí você vai, por exemplo, ver um fragmento extruso dentro de um fragmento extruso de uma hérnia, por exemplo, que você pode perder se você não usar bem essa janela, se você não janelar bem esse exame, tá? Um hematoma, por exemplo, né, um hematoma retroperitoneal que pode aparecer aí numa tomografia de coluna, uma estenose de canal, se você não janelar esse exame da forma correta, tá? Então, qual que é a maneira certa aqui de você fazer essa avaliação? Bom, a maneira certa aqui, eu chamo isso aqui do checklist A-DISC, né? Que checklist é esse, Rafael? Checklist A-DISC, né? Eu vejo que é fácil de você lembrar, A-DISC, tá? Porque primeira letra aí, né, desse checklist é o A. E o A é o alinhamento, tá? Então, alinhamento. Então, a primeira coisa que você vai olhar é pegar essa coluna, colocar essa coluna no sagital e no coronal, né? E vai olhar o alinhamento dos corpos vertebrais. Porque você precisa ver se essas linhas, né, a linha anterior e a linha posterior ali
da coluna, elas estão certinhas, porque num contexto de trauma, por exemplo, né, você vai ver degraus nessa linha, né? Então, o alinhamento da coluna é a primeira coisa que você deveria fazer quando você abre este exame, tá? O D, né, do DISC é a densidade óssea, tá? Então, olha a janela óssea e veja a densidade óssea. Esse osso é um osso normal ou esse osso é um osso já com uma rarefação óssea, com uma osteoporose? Por que que isso importa? Né? Porque você pode ter fraturas por insuficiência, por exemplo, fraturas de corpos vertebrais por insuficiência. Isso pode ser a causa de dor. E aí você vai relatar. Você pode ter fraturas, por exemplo, patológicas, né? Então você pode ter lá uma lesão lítica na coluna desse paciente. Isso pode ser a causa de dor e é uma fratura não por insuficiência, mas uma fratura por uma metástase, né, lítica de um tumor de próstata, tumor de mama, por exemplo, né? Então, você vai ver o osso, né? Se é um osso que está normal ou se é um osso que está alterado. Ou, às vezes, é um osso normal, que foi um contexto de trauma, esse paciente que fraturou por conta do trauma. Então, densidade óssea, você precisa olhar também para saber se esse é um osso normal ou se isso é um osso já alterado, né? Tanto por uma rarefação óssea ou por uma metástase, por exemplo. O I, né, do DISC, né, é um inter, né, que a gente chama, é o disco, né, o inter, a gente pode correlacionar, porque é o que está no meio aí dos corpos vertebrais, é o disco, né. Então aqui o disco, você precisa olhar ele tanto no sagital quanto no axial para procurar aí herniações, tá? Então, as hérnias, os abaulamentos, né? E a gente vai discutir aqui rapidamente aqui os abaulamentos e as protrusões. Eu vou mostrar para vocês aqui a nomenclatura correta que se usa, né, na tomografia de coluna para que você saiba exatamente o que fazer e saiba exatamente o que escrever no seu laudo. Então, o I de interdiscos, I de inter é o disco, tá? Que é fácil de lembrar. O S é o space, né? Space, o que que a gente tem de espaço, né, na coluna? A gente tem o canal espinhal, né? O espaço que tem ali na coluna é o canal espinhal. Então, o espaço do canal. Então, você vai ter que avaliar também a estenose de canal, tá? Estenose de canal é uma coisa que você tem que ver na coluna, você vai olhar ali os cortes axiais, né, normalmente, né? E o sagital também vai ajudar você a chamar a atenção desse canal vertebral. A gente usa muito o olhômetro mesmo, né? A gente olha ali o canal vertebral no olho, e no olho mesmo você já sente que tem alguma alteração. Fala, esse canal aqui está mais estenosado, pode ser uma estenose congênita, pode ser uma estenose adquirida, né? Uma estenose por uma espondilose dorsal, né? Que é aquele processo degenerativo que vai reduzindo o espaço do canal vertebral. Mas se você quiser uma medida, né? Se você quiser uma medida mais precisa, você pode usar ali, né, o diâmetro anteroposterior do canal de 1 centímetro, né? Então, 10 milímetros você pode usar, ou a área, né, do canal, que pode ser de 100 milímetros também, tá? Então, você pode usar essa medida, né, para ver se tem ou não estenose. Mas na maioria das vezes a gente usa o olho mesmo, tá? Então, e agora o C, né? O C do DISC é o check, né? O que é o check? É o check extra-espinhal, check extra-coluna, aquilo que você vai precisar olhar que não é a coluna, né? Que é geralmente o que dá a merda, né? Porque você não olha, né? Você fica focado na coluna, não olha as outras coisas. Que outras coisas são essas, Rafael? Principalmente a aorta abdominal, né? A aorta abdominal tem muito paciente com aneurisma, principalmente esses pacientes idosos que têm dor lombar, têm hérnia, tem muito aneurisma que eles não sabem e que você vai identificar aí numa tomografia de coluna lombar, né? Os ureteres, né? Às vezes essa foi pedida uma tomografia de coluna lombar, mas o que o paciente tem é um cálculo, né, no ureter. Então, eventualmente, isso até aparece ali nas imagens da coluna lombar e você perde, né, esse ureter.
Abscessos, né? Abscessos na pelve, por exemplo, abscessos ali reto-peritoneais, eventualmente pode acontecer. Ou seja, qualquer outro, né, achado, abscesso de psoas, né? Abscesso de psoas pode acontecer. Ou seja, qualquer outro achado que explique a dor lombar do paciente e que seja demonstrado na tomografia de coluna e que não seja uma alteração da coluna, né? Então, é por isso que isso está no C, né, de check extra espinhal. Então, se você usar isso, né, o A de alinhamento, o D de densidade óssea, não é disco, né, o I de inter, que é disco, né, porque está entre, o S, que é space, que é espaço, né, que é o canal, e o C, que é o check extra espinhal, tá? Então, se você usar esse passo a passo, com certeza você vai passar por todos os pontos aí da coluna num contexto de emergência e não vai perder nada de importante que esse paciente tenha, tá? Então, mas antes da gente aqui continuar, vamos mostrar aqui para vocês, né, o conceito, as nomenclaturas, que essas nomenclaturas elas são realmente importantes, tá? Perceba que eu vou usar aqui um exemplo de ressonância, mas você vai aplicar para a tomografia, porque a ressonância simplesmente é porque é mais didático, né? Porque a gente vê melhor as coisas aqui, tá? Então, utilizando esse conceito, a gente tem aqui o que? O que vocês estão vendo aqui? Vocês estão vendo, vou pegar uma canetinha aqui, né? Que vai ser melhor. O que vocês estão vendo aqui? Estão vendo aqui um disco, tá? Uma vértebra, tá? Então isso aqui é uma vértebra, o corpo vertebral. Aqui são os processos, né, as articulações interapofisárias, né, de um lado e de outro. Aqui eu tenho forame, né, intervertebral. Aí o que acontece? Quando esse disco ele abaula, né, quando esse disco ele achata, o que acontece? Ele expulsa para fora, assim, ele fica igual um pão com manteiga, quando você aperta o pão com manteiga assim, a manteiga pula para fora. E aí, o que acontece, ó, esse disco, ele de forma homogênea, ele ficou abaulado, né? Então, como chama isso aqui, Rafael? Chama-se um abaulamento discal. Qual é o conceito de abaulamento discal? Ou seja, se esse abaulamento ele for mais do que 25% da circunferência do disco, a gente chama isso de abaulamento. Então, esse é o primeiro conceito, abaulamento. Como pode ser nomeado este abaulamento? Esse abaulamento ele vai ser um abaulamento discal simétrico, quando você tiver um abaulamento, né, que é igual de um lado e do outro, ou esse abaulamento ele pode ser um abaulamento discal assimétrico, né, com predomínio à esquerda, com ou sem estenose do forame, tá? Então veja que aqui eu já tenho uma estenose do forame. Aqui é o forame normal, aqui o disco abaulou, eu tenho uma estenose do forame. Aqui na ressonância, veja que você já está vendo aqui no sagital, ó, olhando as linhas aqui, ó, a linha da coluna posterior, a linha anterior, veja que está alinhado, mas quando você olha aqui, já tem aqui, ó, um abaulamento, tá? Esse abaulamento ele pode ser normal, né, em pacientes jovens, né, com um abaulamento de até 3 milímetros aqui para trás, isso é normal, não é uma hérnia, tá? Mas aqui nesse caso, quando você olha no axial dessa coluna, veja que o disco ele já, né, veio para fora de forma simétrica. Então, veja que isso aqui é uma sequência T2, e você está vendo aqui só o disco, tá? Às vezes aqui a apófise, a placa terminal tá aqui o iniciozinho, então você consegue ver os limites dela aqui, e aqui o pretinho é o disco, tá? O ânulo fibroso que foi expulso, né, para fora de forma simétrica e até determinando uma estenose do forame, tá? Esterose foraminal aqui, veja que ficou realmente estenosado. Então, abaulamento discal simétrico e abaulamento discal assimétrico, esse é o primeiro conceito. Aí, né, nesse esquema aqui, o que você vê? Você vê exatamente isso, ó. Tem aqui o sagital e o axial, veja que é um sanduíche, eu tenho aqui o disco ok, aí depois apertou um contra o outro, o disco
esparramou para um lado e para o outro, né? Ele pode esparramar para frente, para trás é mais comum para trás. Aí eu tenho aqui, ó, de forma simétrica, mais do que 25% da circunferência desse disco abaulou, então eu estou chamando isso aqui de um abaulamento discal, no caso esse aqui simétrico nesse esquema. Quando acontece apenas uma protrusão, né? Ou seja, qual o conceito de protrusão? Qualquer abaulamento desse disco que seja menor do que 25% dessa circunferência. Veja que aqui é só um pedacinho, tá? Então aqui eu tenho uma protrusão. Veja que no sagital é muito parecido, né? Então eu tenho uma protrusão discal aqui. E esse aqui, Rafael, é uma extrusão. Qual a diferença dos dois? Veja que essa distância aqui é maior do que essa aqui. Então, isso aqui é uma protrusão. Essa distância aqui é menor do que essa aqui. Então, é uma extrusão. Esse aqui é o conceito. Então, protrusão e extrusão menor do que 25% da circunferência do disco. Abaulamento discal simétrico ou assimétrico maior do que 25% da circunferência do disco, tá? E aqui um exemplo, né, para vocês, né, de uma ressonância, né, com uma protrusão. Veja que, olha só, tem um abaulamento aqui, né? A gente está chamando isso aqui de uma protrusão, porque tem menos do que 25% da circunferência do disco. Veja que aqui eu tenho até tocando aqui a raiz emergente desse nível aqui, né? Então eu tenho aqui, ó, uma protrusão que toca a raiz nervosa emergente no forame, tá? E aqui, né, de novo eu tenho uma protrusão novamente, tá? Então veja aqui, tem protrusão, protrusão. Então isso aqui é uma protrusão porque eu tenho menos que 25% da circunferência do disco, a base aqui, ó, é maior do que essa distância aqui é maior do que essa aqui, então eu tenho uma protrusão e não uma extrusão. E além de você precisar saber esse conceito, você precisa também saber localizar, né, essas protrusões e extrusões. Veja aqui, eu tenho aqui, ó, nesse corte aqui dessa coluna vertebral aqui, a gente tem aqui um axial e aqui a gente tem um coronal, aqui mais para vocês verem a localização. Então, se eu tenho uma protrusão nessa topografia aqui, ó, nessa direção, eu tenho uma protrusão central. Se eu tenho aqui uma protrusão nessa topografia aqui, eu tenho uma protrusão subarticular. Se eu tenho uma protrusão aqui exatamente embaixo do pedículo, aqui na linha do pedículo, eu tenho uma protrusão foraminal, porque o forame está aqui. E se eu tenho uma protrusão nessa topografia aqui, eu tenho uma protrusão extraforaminal. Então, você tem a central, a subarticular, veja que a articulação intrapofisária está aqui. Então, isso aqui é uma subarticular, um pouquinho para o lado, né? Da central é subarticular, eu tenho a foraminal e a extraforaminal. Veja que esse conceito é importante, porque é assim que você vai descrever no seu laudo, né? Então, se você olhar aqui, você vai ter uma protrusão que vai ser central, você vai ter uma subarticular, uma foraminal e uma extraforaminal, tá? Então, veja que eu tenho aqui, ó, uma central, né, no centro, eu tenho uma subarticular, ó, nessa topografia aqui, eu tenho uma foraminal, veja que esse aqui pega exatamente na altura intestinosa o forame, e eu tenho uma extraforaminal aqui, que sai completamente para fora do forame, tá? Então, veja que você vai precisar usar estes conceitos para você laudar a tomografia de coluna lombar. Veja que eu estou usando ressonância só porque é mais didático e não e fica mais fácil, obviamente, de vocês entenderem, tá? Então, vejam que com esse checklist e com essa nomenclatura que eu falei para vocês, você vai com certeza absoluta, você vai conseguir dar diagnóstico de qualquer hérnia de coluna lombar no contexto de emergência, tá? Veja que existem outras coisas de coluna, veja que eu foquei apenas naquilo que interessa para você na emergência. Hérnias, né, a parte óssea aí obviamente vai ter fraturas, desalinhamento da coluna, né, que está no nosso checklist, e o conceito aqui de abaulamento discal e das protrusões e extrusões, né, que são conceitos importantes, são os mais comuns que vão acontecer. Ah, mas tem também a extrusão, vai ter também sequestro, né, um disco pode ficar dentro, né, ali
pode se destacar, né, do disco principal e ficar preso ali na coluna. Eu falei, pode, né, mas isso são situações menos frequentes. A mais comum são as hérnias, as protrusões, as extrusões e os abalamentos discais, tá? Então, o que vimos hoje aqui? Vimos aqui um passo a passo, um checklist para você dominar essa tomografia de coluna lombar no contexto de emergência. Vimos aqui também os conceitos, né, para que te ajude a descrever, né, essas protrusões, abaulamentos e extrusões no seu laudo lá certinho, sem errar. E, né, esse checklist para você passar, né, ponto a ponto, passo a passo, para você não errar. Então agora você salva esse roteirinho aí que eu mandei para você, né, que a gente mostrou aqui, compartilha aí com seus colegas de residência e comenta aqui qual exame na emergência você quer dominar no seu próximo episódio aqui deste canal, tá bom? Então um abraço, eu vejo vocês no próximo vídeo.